Muito bem, seres humanos, apaixonados pela biologia, senhores universitários do Manuel Severiano Nunes. Vamos para o slide 5. Lembra que eu pedi para vocês anotarem as barras debaixo dos slides, lá no rodapé, onde tem várias características de seres vivos. Então agora a gente vai dar uma passada em revisão, em análise sobre esses verbetes que eu deixei para vocês lá, né? Todos eles com uma frase afirmando uma característica clássica e clara de vírus, para que vocês possam estar relacionando isso na pesquisa de vocês e no conhecimento novo de vírus que vocês estão aprendendo agora com o professor Zimar. Tá? Me sinto muito honrado em ser professor de vocês, porque eu sei que vocês têm muita garra e sei que vocês ainda hão de me dar muito orgulho quando passarem pelas universidades e quando forem grandes profissionais das ciências biológicas e ciências da saúde, tá ok? Muito bem, senhores. Olha só, primeiro item, né? Um vírus é constituído de um ácido nucleico revestido por uma capa de proteína. Ou seja, ele está falando do genoma do vírus, tá? Ele está falando que o vírus ou é de DNA ou é de RNA. Ele é feito de timina, adenina, citosina e guanina, ou ele é feito de uma fita simples de uracila, adenina, guanina e citosina, que é um vírus de RNA, tá bom? No RNA, nós não vamos encontrar a timina. A uracila é que se liga com a adenina. E a guanina com a citosina normalmente, como é comum no DNA. Então, os vírus não têm replicação própria, por quê? Por causa dessa intrínseca característica. Para formar um ser vivo, o DNA, que tem todas as informações que codificam um ser vivo, tem que ser lido por um RNA e tem que ser traduzido para uma proteína e depois para outras e outras proteínas que vão formar cada parte desse ser vivo, mesmo que seja um ser vivo simples como uma bactéria. Vamos para a segunda característica. Os vírus são centenas ou milhares de vezes menores que bactérias ou células eucarióticas. Bactérias são seres procarióticos. Pró porque eles não são primitivos, eles não têm núcleos. Os seres que surgiram primeiro naqueles grandes passados momentos, né, da Terra primitiva, eles todos eram unicelulares e eram procarióticos porque não tinham núcleo. Depois as células vão evoluir, vão fazer invaginações, e essas invaginações, essas dobras internas da membrana, delas vão surgir as organelas e posteriormente a membrana que vai revestir o material genético dessas células dentro de um núcleo, dentro de uma cápsula que é o núcleo celular. E aí os organismos vão ficar, as células vão ficar mais complexas, depois vão adquirir a capacidade de unir suas membranas para formar organismos multicelulares. Então, outra característica de vírus é que os vírus, os viróides e os prions são patógenos formidáveis de animais, fungos e plantas. A gente não encontra nenhuma explicação para a existência do vírus. O vírus não tem consciência, o vírus não sabe o que é álcool gel, o vírus não sabe se ele está matando muita gente, deixando o pessoal triste ou deixando famílias. O vírus não tem mentalidade, não tem consciência de si. A única propensão do vírus é se replicar e fazer cópias de si mesmo, parasitando de célula a célula um organismo. Tá? Então, o que acontece? Eles são realmente formidáveis, porque se o organismo tiver afinidade, as células daquele organismo, com aquele vírus e ele conseguir se replicar positivamente, ele tiver êxito na sua multiplicação, ele vai acabar com o organismo, ele vai se replicar dentro das células deles até matar, o que está acontecendo e nós estamos vendo. Esse hexágono que você está vendo aqui é um prion, tá? E os prions são moléculas ainda menores e mais simples que vírus, tá bom? Depois a gente vai aprofundar mais isso aí.
Quarta característica, fora das células, os vírus se cristalizam e não apresentam metabolismo reprodutivo. O que é metabolismo? É transformação, ou seja, você pega uma molécula, replica a outra, aí dessa molécula simples você faz uma enzima, da outra você faz uma proteína de identificação do vírus, da outra você faz o capsídeo, da outra você faz um conjunto de mais moléculas para fazer um DNA. Então, o metabolismo é a transformação de átomos simples em moléculas simples e de moléculas simples em moléculas ainda maiores e mais complexas. O metabolismo é a união do anabolismo com o catabolismo. Anabolismo é construir moléculas maiores a partir de átomos ou moléculas simples. Catabolismo é fragmentar moléculas grandes, geralmente com enzimas, tá? E transformá-las em moléculas e átomos menores. Outra característica de vírus. Vírus só atacam células-alvo, ou seja, células específicas, como, por exemplo, vírus hepáticos atacam o fígado. O vírus HIV ataca o sistema imunológico. O vírus de olhos atacam somente olhos. Vírus respiratório atacam somente as vias respiratórias e os pulmões. Vírus entéricos só atacam os intestinos. Vírus epiteliais só atacam a pele. Então, vírus são como e-mails. Quando você envia um e-mail para mim, jamais vai cair no e-mail da diretora, no e-mail da Marina, da pedagoga ou da professora de matemática, minha colega. Ixi, esqueci o nome da professora de matemática. Tomara que ela não veja essa aula, senão ela vai me matar. Rosana. Ok, Rosana, um abraço. Então, pessoal, os vírus só podem se reproduzir dentro de células hospedeiras. Ok? Você já sabe disso, né? Vou adiantar. A maioria dos vírus, cerca de 85%, está submersa no fundo dos oceanos. Lembra que eu falei isso lá atrás? É bom você ir anotando, fazer uma lista de características para você ir se apropriando mais da matéria. Vírus podem permanecer latentes por anos dentro das células hospedeiras. Lembra que eu mandei você pesquisar ciclo lítico e ciclo lisogênico? No ciclo lisogênico, os vírus vão ficar se reproduzindo com as suas células. Acontece no HIV, tá bom? Quando o ciclo está se desenvolvendo, o vírus está se desenvolvendo lisogenicamente, a pessoa é HIV positivo, mas não desenvolve AIDS. Quando o vírus começa a se desenvolver do modo lítico, né, ele vai matar as células, os linfócitos T e os linfócitos B, e a pessoa vai começar a adoecer de outras patogenias, ou seja, de outras doenças que ele seria capaz de se curar se tivesse um sistema imunológico eficaz, né? Então, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, com HIV, ela pode ficar até 8 anos sem apresentar nenhum sintoma, tá? Por isso que você precisa ter muito cuidado. Os mecanismos de defesa mais eficazes contra vírus são os anticorpos do plasma. Tem pessoas que vão à farmácia e dizem, me dá um remédio para gripe, para virose. Os remédios que você compra na farmácia são para atenuar os sintomas da virose, da gripe, seja lá que outra virose você estiver tendo. Na realidade, não existe remédios para vírus. Por isso que os caras falaram lá, vírus são seres, né? Aqui no item 3, ó, formidáveis, de parasitas formidáveis, extraordinários de animais, fungos e plantas. Porque eles têm essa capacidade mesmo de se defender de remédios, de conseguir driblar até mesmo o nosso sistema imunológico, os anticorpos e as células fagocitárias, como o SARS-CoV-2 cepa P1 está fazendo agora em todo o Brasil. Tá? Então, os únicos combatentes verdadeiros que conseguem eliminar os vírus são os anticorpos e as células killers, as células matadoras, as células fagocitárias, que são criadas na medula óssea vermelha e que ficam alojadas no timo, tá? Atrás do coração, no baço, na ponta do pâncreas, e também ficam alojadas nos nódulos linfáticos, até elas se especializarem nos 6 tipos de linfócitos diferentes, quando elas vão sair para fagocitar e matar os vírus, impedindo a disseminação da doença para o restante do corpo. Vacinas.
As vacinas consistem em partículas atenuadas de vírus inoculadas previamente, ou seja, você pega um vírus, você pega as proteínas de identificação com as células, você sintetiza aquela proteína, coloca numa solução de soro ali, ou um outro líquido, você vai inocular na pessoa e vai ligar o sistema imunológico para que ele possa ter contato e criar anticorpos para aquele potencial vírus. Item 11, os fagos, ou seja, os bacteriófagos, apelidados de fagos, os bacteriófagos T4, podem ser utilizados para combater doenças bacterianas. Vírus não é um ser totalmente inútil. Você pode pegar os bacteriófagos, por exemplo, para matar algum tipo de bactéria que vive dentro do seu corpo. Esses vírus não vão parasitar suas células, não vão provocar efeitos colaterais. Eles vão matar só as bactérias. A terapia gênica já está estudando os T4 para pegar vírus, né, que parasitam bactérias e fazer medicamentos, tratamentos e terapias para combater doenças bacterianas com vírus T4, tá bom? Vamos lá para o 6º slide.